Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos de volta aqui nessa quarta-feira, antivéspera de Fluminense e Grêmio, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Já mostrei mais cedo aqui no outro vídeo as imagens da penúltima atividade, do penúltimo treino no CT Carlos Castilho. Antes desse jogo, ainda tem o treino de amanhã, dessa quinta-feira, né? Thiago Silva ainda é um mistério, ainda é uma interrogação se joga ou não joga, mas já sabemos quem vai ser o juiz da partida, o árbitro. Está definido, está divulgado quem vai ser o árbitro do jogo. Eu vou falar para vocês qual é o histórico dele em jogos do Fluminense. Ele, inclusive, apitou recentemente uma vitória tricolor, tá bom, gente? E vou falar também, gente, do estilo que mudou entre Fernando Diniz e Mano Menezes. Parece tudo muito diferente, mas nem tanto, né? Tem uma herança dos tempos de Fernando Diniz que, de certa forma, anda atrapalhando o Fluminense. Você sabe qual é? Pois é, vou contar para vocês. E sem querer, hein, meio que por acaso, um dirigente do Santos acabou revelando uma informação, digamos, sigilosa, uma informação que era guardada a 7 chaves, entre tantas no Fluminense, mas isso aí está rodando a internet. E vamos falar também de final do Campeonato Brasileiro, Sub-17, os moleques de Xerém, rumo a São Paulo. Vem comigo. Tapete Grená para você. Se você ainda não é inscrito no canal, cara, tá de bobeira, tá esperando o quê? É de graça, não custa nada, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like, principalmente no like, me ajuda muito, não esquece de deixar o like, tá? E é tudo de graça, 0800, tanto inscrição quanto like. Muito obrigado a todos vocês. Galera, tem um troço aí que tá rodando na internet, que viralizou meio que do nada, meio que por acaso. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, fez uma postagem no Instagram dele para atacar, né, jornalistas ou influenciadores que estavam especulando sobre a situação de William Bigode. Vocês lembram dele? Atacante, que ainda pertence ao Fluminense, foi contratado em 2022, em 2023 foi para o Atlético Paranaense, e no momento, em 2024, está no Santos. Está emprestado ao Santos, jogando a Série B. O Santos é o líder da Série B, há 4 rodadas do fim, está com 8 pontos de vantagem sobre o 5º colocado, vai se classificar, vai subir para a Série A e deve ser campeão. Tem 2 pontos de vantagem sobre o vice-líder. Mas a questão envolve o William Bigode, né? E o presidente Marcelo Teixeira postou isso aqui. Olha só o que está dando o que falar. Os santistas deveriam anotar alguns desses blogs e sites que plantam boatos e mentiras sobre renovações e dispensas projetando 2025, anunciando valores financeiros de futuros salários que nem condizem com a verdade. O intuito é só tumultuar e colocar os torcedores contra os profissionais que aceitaram esse enorme desafio das disputas do Paulista e do Brasileiro de 2024. Enfim, aí ele chega aqui nessa parte e fala sobre o Bigode, né? O atleta William Bigode, que vem cumprindo suas tarefas e seus deveres, honrando as tradições e alcançando os objetivos da temporada, aceitou vir para o Santos Futebol Clube num contrato de empréstimo junto ao Fluminense, que previa sua renovação automática do empréstimo, né? Se ele for ficar, mediante metas esportivas que aparentemente foram cumpridas lá, foram atingidas pelo William. Ele deve ficar no Santos para o ano que vem. Antes do gatilho do contrato, foi renegociado o valor para o ano de 25, para o ano que vem. Bem diferente dos 520 mil reais, que eram seus salários no clube carioca, fazendo com que o atleta, caso permaneça no plantel, tenha seus vencimentos na realidade do teto do ano que vem. Então, é sobre isso, né? Para o Fluminense, para os tricolores, o que interessa é essa parte aqui. Ele acabou revelando, sem querer, que o William Bigode tem um contrato, ou tinha um salário, enquanto jogava no Fluminense, de 520 mil reais em 2022. Não se tem uma informação segura, pelo menos de nenhuma fonte que tenha, nenhum dos 2 clubes informou quem é que paga o salário atual do William Bigode, ou se o Fluminense paga pelo menos parcialmente vencimentos dele. Eu creio que não, acho que ele deve ter tido uma redução salarial, né, porque no Fluminense não ia ter espaço, e hoje quem paga o salário deve ser o Santos, creio que seja isso, mas não há uma informação firme sobre isso. Mas é só para a gente poder recolocar aqui, né, quando a gente fala de absurdos, de contratações mal feitas, de dinheiro jogado fora, de jogadores que vêm para não jogar, tipo Terans, tipo Gabriel Pires, tipo Renato Augusto, só para exemplificar esses 3, e o Bigode até chegou a jogar em 2022, até produziu alguma coisa, mas depois se mostrou um investimento também mal feito, um contrato, um salário superdimensionado, só para a gente ilustrar como se rasga dinheiro nesse Fluminense, em que o presidente diz que as contas são muito apertadas, muito justas,
e ele tem muito cuidado e muita cautela e critério para gastar o dinheiro do clube. Não parece ser esse o caso em muitas situações, inclusive nessa do William Bigode, que é apenas mais um desses casos de dinheiro jogado pela janela, enquanto o Fluminense desperdiça ou despreza joias que estão de graça, gratuitas dentro do clube e não são aproveitadas. Joias que vão fazer a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, inclusive sexta-feira, contra o Palmeiras. O jogo que decide o Campeonato Brasileiro Sub-17 é às 6h30 da tarde, com transmissão pela televisão e tal, e o Fluminense joga com seu time principal às 9 da noite, portanto 2h30 depois. Quem for ao Maracanã vai ter que ver o finzinho do jogo do Sub-17 correndo no celular e já indo para o estádio, né? E tem imagem aqui, ó, vou mostrar nas redes sociais do Fluminense. Primeiro, o clube confirmando a minha informação mais cedo, né, de que tinha cerca de 25 mil ingressos vendidos. Na mesma hora, eles estavam postando que isso aqui na rede social. Somos mais de 25 mil confirmados para o jogo contra o Grêmio. Isso aí foi mais ou menos 1h da tarde, agora já devemos ter 26, 27 mil, e eu mantenho a minha expectativa de pelo menos 35 mil para a partida contra o Tricolor Gaúcho na sexta-noite. Tem aqui imagens que eles postaram também sobre atividades do Fluminense mais cedo, né? E também dos meninos, né? Do Sub-17 se preparando. Preparação no Rio finalizada, rumo à final, a molecada de Xerém fazendo seu último treino antes de enfrentar o Palmeiras, sexta-feira à noite. Já falei disso, mas só quero registrar novamente. Um absurdo esse jogo ser no Allianz Parque. Um absurdo o Fluminense ter aceitado isso. O mando era da CBF. Seria mando com campo neutro, mas vai ser no campo do Allianz Parque, do Palmeiras. Obviamente, com muito mais torcida adversária. Você bateu asa e voou para um novo amor. Esse aí é o Wallace Davi, volante do Sub-17, cantando música do Ferrugem, time indo para o ônibus para arrumar para São Paulo. Voou para um novo amor. Eles estão saindo ali da concentração do Vale das Laranjeiras, né, em Xerém. É isso, é esse astral aí. Confio nesses moleques. Tomara que o Fluminense, dentro da casa do Palmeiras, aniversário do Xamã, inclusive, hoje, né? Tricolor, cantor. O clube desejando aqui feliz aniversário para ele. Mas tomara que esses moleques deem a resposta em campo a esse desmando, mais esse da CBF, de marcar o jogo, a decisão, para um campo de um dos finalistas do Palmeiras. Essa conversa de que teve melhor campanha, não tem nada disso previsto no regulamento. Isso foi uma imposição, né? Com a anuência da televisão que queria transmitir o jogo, o Grupo Globo. E aí botaram um estádio onde tem mais estrutura para fazer a transmissão. Mas quem está se prejudicando é o Fluminense. Tinha que ser em campo neutro. Ainda que fosse até em São Paulo, já não seria bom, né? Mas para ser em São Paulo, o jogo tinha que ser em outro estádio. Né? Podia ser, inclusive, no Morumbi. Enfim, um outro estádio que não fosse exatamente o estádio de um dos finalistas. Não faz muito sentido. Gente, a CBF, né, falar em CBF, divulgou a arbitragem para Fluminense e Grêmio sexta-feira à noite. E vai ser esse cara aqui, ó, tá aí dentro do Netflix. CBF define árbitro, o paulista Matheus Delgado Candansan. Não é muito conhecido não, mas já apitou alguns jogos do Fluminense. Curiosamente, será a 5ª partida dele comandando jogos do Flu. Ele tem 26 anos de idade, é bem jovem, né, o Candansan. Apitou 4 duelos do Flu, ao todo são 2 vitórias contra Cruzeiro e Coritiba. O Cruzeiro foi agora bem recente. 1-0, aquele jogo contra o Fernando Diniz no Maracanã. Além de um empate contra o Juventude e um revés, uma derrota contra o mesmo Cruzeiro, né? Ele apitou os 2 jogos entre Fluminense e Cruzeiro no Brasileiro. A derrota no jogo de ida, ainda sob comando de Fernando Diniz, e agora a vitória no jogo da volta, com o Fernando Diniz do outro lado. O Diniz perdeu os 2 Fluminense e Cruzeiro esse ano, né? Os 2 jogos ele perdeu, só que estava de um lado num e do outro lado no outro. Mas esse árbitro paulista, portanto, ele vai tomar conta do jogo entre Fluminense e Grêmio nessa sexta-feira. Matheus Delgado Candansan. Esse cara aí de apenas 26 anos. Boa sorte, tomara que tudo corra bem para ele, né? Mas, gente, nem tudo está correndo bem sempre para o time do Fluminense nesse estilo aqui, que a gente pode considerar uma herança. Mais uma herança dos tempos de Fernando Diniz. Está aqui, ó. Dentro dessa matéria do Netflix, herança de Diniz, Fluminense é o 3º time com mais passes no Brasileirão 2024. Aí você está vendo o Mano Menezes com o Marcão. O Fluminense disputou 11 jogos do Brasileiro com o técnico Fernando Diniz, depois 2 com o Marcão, isso está explicado aqui, somou 6 pontos apenas nesses 13 jogos, e agora com o Mano Menezes, em 17 jogos, somou 30, né? 6 contra 30. Então, gente, temos aqui esse ranking dos times que mais trocam passes, times com mais passes realizados no Brasileirão 2024. Você vê que
apesar de ter mudado muito o estilo com o Mano Menezes, o Fluminense continua sendo um time que troca muito passe, como na época do Diniz. O que mais troca é o Bahia. 14.947 passes em 31 jogos, quase 15 mil passes. Já o São Paulo, 14.500. Fluminense é o terceiro na lista, 13.874 passes, quase 13.900 passes em 31 jogos. Aí depois vem Atlético Mineiro com 13.500 e Flamengo 13.150. Então, gente, só para ilustrar, o Fluminense ainda é o terceiro clube que mais troca passes no Brasileirão, mesmo tanto tempo depois da saída de Fernando Diniz. Isso é bom, isso é ruim, Ilan? Depende do ponto de vista. Eu acho que tem sido excessivo. A gente, de vez em quando, né, vocês, tenho certeza, assim como eu, de vez em quando nos jogos fala, gente, não está muito dinizista esse time, não? Quando o Fluminense fica muito tempo ali no meio campo, trocando passe lentamente, toca para o lado, toca para trás. De vez em quando isso aí acontece. Aconteceu, inclusive, no lance que gerou o pênalti pró-vitória, né, naquela saída errada do Manuel, a bola estava no ataque, foi voltando. O time está muito com esse vício ainda, com essa tara por ficar trocando passes demais. Eu prefiro um time mais objetivo, mais vertical, que saia da defesa para o ataque, com menos passes. Não precisa trocar 45 passos para sair de um setor para o outro. Você pode fazer isso em 2 ou 3 passes e rapidamente surpreender o seu adversário num contra-ataque. Acho que ainda falta isso. O Mano tentou implementar isso no Fluminense, principalmente nas primeiras partidas, mas eu tenho notado de uns jogos para cá, o time voltando a ser cadenciado demais, por consequência, lento demais e muita toqueira. Né? Não é mais aquela loucura que era na época do Diniz, ficar tocando bola dentro da sua própria grande área. Aquilo ali era um suicídio, né? Aquilo ali era uma loucura completa. Porque tocava a bola dando chance para o adversário. Isso acabou, realmente. Mas ainda segue sendo um time com muita troca de passos, com muita lentidão, com muita cadência e com pouca objetividade, com pouca velocidade, pouca profundidade, com pouca transição rápida. Queremos mais disso e menos daquilo. Tá? Deixa a herança ruim do Diniz para lá, vamos ficar só com as boas lembranças do Diniz. A herança ruim é melhor a gente realmente exterminar de vez em nome do Fluminense se salvar o quanto antes desse fantasma do Z4. Tá bom? Deixa a opinião de vocês aqui sobre isso, inclusive. Larga o like, se inscreve no canal. Like aí, galera. Muito obrigado. Um abraço.